Embora Portugal não seja o exemplo número 1 de país mais seguro para você guardar o seu dinheiro, para fazer o wealth management, o fato é que a abertura de contas bancárias em Portugal é um dos temas que mais desperta a curiosidade dos inscritos aqui do canal e dos clientes da Capital Global também. Então, no vídeo de hoje, eu resolvi falar um pouco sobre isso. Eu vou revelar para você quais são as maneiras de você conseguir fazer a abertura de uma conta bancária em Portugal, mesmo sem ir até lá presencialmente, sem ter um comprovante de endereço europeu, sem ter uma autorização de residência em Portugal. Certamente que se você tiver, isso aí vai ajudar bastante, mas saiba que não é imprescindível. Atualmente, isso é uma raridade. Conseguir abrir conta na Europa sem ter um comprovante de endereço de lá, sem ir até lá presencialmente. Porque a regulação da maior parte dos países europeus, no quesito bancário, é pesadíssima. Supostamente para evitar a lavagem de dinheiro, o combate à corrupção, eles criam uma burocracia que te dificulta acessar bancos em outros países. E aí você pensar, então, Guilherme, vou ficar com a conta no Brasil. Pois não faça isso. Apenas no Brasil seria muito arriscado. Afinal, o Brasil é um país que já trocou de moeda várias vezes, que já deu calote na dívida, que já teve confisco de contas bancárias e que o mercado de ações brasileiros é ínfimo quando comparado ao mercado de ações internacional. Então, não acho que seja uma boa ideia você deixar todo o seu dinheiro no Brasil. Evidentemente que Portugal também não é o lugar mais seguro do mundo, como eu falei, mas ainda assim é uma porta de entrada para brasileiros acessarem as contas do velho continente. Isso se dá muito porque existe um tratamento de equiparação de direitos entre Brasil e Portugal, que é o que permite que brasileiros consigam concorrer em concursos públicos em Portugal, por exemplo, ou ainda que facilita para que faça a abertura de contas bancárias com exigências iguais, semelhantes, às que seriam para cidadãos portugueses. Isso é um elemento número 1. É mais fácil você abrir uma conta lá do que abrir uma conta na França, por exemplo. Além disso, Portugal é um país que realmente muitos brasileiros foram morar lá. Então você acaba tendo a necessidade da conta local para as atividades mais triviais do seu dia a dia, para receber um pagamento, para fazer uma compra no supermercado, não tem que ficar pagando tudo com cartão internacional. Às vezes uma conta local ajuda bastante em tudo isso. Até para receber o salário também, se você trabalha em Portugal. E por fim, Portugal também se destaca por ter bancos crypto-friendly. Bancos que, se você chegar lá e vender um monte de Bitcoin e jogar o dinheiro na conta em um banco português, eles não vão encerrar a sua conta alegando desinteresse comercial, como vários outros países fazem. Então, não à toa, Portugal é considerado o país mais crypto-friendly da Europa por muitos analistas. Ainda tem a questão do imposto de ganho de capital no longo prazo, que na verdade não tem, então acaba sendo interessante. E aí o país conta com mais de 30 bancos. E quais são os principais? Para citar alguns, eu vou falar primeiro do Millennium, que é o queridinho dos brasileiros e você já vai entender por quê. Mas não há só esse. A gente tem também o Activo Bank, o Novo Banco, a Caixa Geral de Depósitos, o Banco CTT, o Banco BPI, ainda tem bancos internacionais como o Santander, que estão presentes lá, por exemplo, e, é claro, as fintechs europeias, o Revolut, a N26, a própria Wise e ainda poderia falar aqui o Open Banking. Essas são algumas das instituições mais utilizadas. E qual que é a ideal para o seu caso? Diante de todos os problemas com regulamentação, você que ainda não tem um comprovante de endereço europeu ou ainda uma autorização para residência por lá. Bom, provavelmente o lugar que você vai ter mais facilidade para fazer a abertura dessa conta vai ser no Banco Millennium. Inclusive, esse banco possui representação no Brasil. Você consegue abrir até sem precisar ir até Portugal, de forma remota. É claro que cada caso é um caso, e eu não garanto que você vai ter sucesso nessa abertura. Porém, esse é o banco mais provável de que você tenha o sucesso. Ou os bancos digitais, como o N26 e o Revolut. Mas aí não são bancos portugueses propriamente. São instituições financeiras digitais da Europa. O N26 é da Alemanha, por exemplo. Mas, para o bem ou para o mal, para todos os fins, elas ainda são uma primeira porta de entrada que pode ser uma maneira de você começar a ter contas no velho continente. É o ideal? Não. Assim, é uma mão na roda, facilita, mas não é um lugar para você guardar mais dinheiro. Eu preferiria um Santander da vida, preferiria o Novo Banco. Assim, tem alternativas que me parecem
mais robustas, só que mais difíceis de você conseguir abrir. Ainda mais se você não tem a autorização de residência e se você não tem um comprovante de endereço português. É claro, seja lá qual for o banco que a gente se refere, você vai precisar também do NIF, que é o CPF deles lá, o número de identificação fiscal. Só que isso é relativamente simples, nós conseguimos para os nossos clientes de forma remota, tudo online, então você não precisaria se preocupar. A maior parte dos brasileiros que tem problema com a abertura de contas bancárias em Portugal acaba dando de cara na porta da agência e tendo que voltar, é justamente no comprovante de endereço ou na autorização de residência. Aí beleza, vamos supor que você não tenha nenhum nem outro, mas você consiga a disponibilidade para ir fazer a abertura de forma presencial em Portugal. Ora, nesse caso, aí as tuas alternativas, as tuas opções bancárias já aumentam, porque indo até lá presencialmente, às vezes os bancos não são tão exigentes com esses outros dois documentos. Às vezes o banco aceita um comprovante de endereço brasileiro e que você não tenha a autorização de residência. Mas aqui a gente entra já numa esfera um pouco delicada. Na maior parte dos casos, eles só vão aceitar caso você contrate alguém para te indicar para um banco. Um serviço de intermediação. Um advogado que vai escrever uma carta de recomendação bancária, por exemplo, ou um contador. E se você tiver isso, a probabilidade desses bancos abrirem a sua conta bancária, aí ela sobe numa escala de 0 a 10, de 3 para 8, por exemplo. Então, eventualmente, se você está nessa situação, a solução seja contratar um destes serviços. Aqui na Capital Global, por exemplo, nós já ajudamos alguns clientes com isso daí. Nós temos colaboradores, parceiros em Portugal que podem te acompanhar nesse trajeto, te apresentar para o banco, aproveitar o relacionamento que nós e eles temos com o banco para já te dar uma moral lá para que o banco consiga mais facilmente abrir a sua conta também. E não há nada de ilegal nisso, afinal o banco ele quer conhecer o cliente e o que a gente faz é justamente ajudar o banco a conhecer o cliente. É o princípio de um compliance mais claro. Interessante, não é mesmo? Mas como eu falei, Portugal também não é o lugar mais seguro do mundo. E se você quiser entender mais sobre contas offshore, onde que você pode abrir uma conta na Europa de forma remota, onde que você pode abrir uma conta offshore na Europa para uma empresa de um paraíso fiscal, o que, olha, é uma tarefa árdua de você saber qual que é o banco certo. Mas olha, a boa notícia é que eu concentrei todo esse material na área de assinantes do Capital Global Report, os nossos PDFs por assinatura. Tem muito material bacana lá que vai auxiliar você nessa jornada. E também outras coisas também, como conta no Panamá, como investimento em imóveis no Uruguai, abertura de LLC nos Estados Unidos. Um material muito completo, ainda não tem tantos artigos, mas os que tem, eles vão a fundo na matéria. E é só o começo. Nós vamos produzir cada vez mais, então eu convido você a conhecer o Capital Global Report, cujo QR Code vai estar aqui na descrição, até porque nesse vídeo a gente já fica por aqui. E antes de ir embora, eu vou te convidar para ver o outro vídeo que eu vou deixar aqui na tela final, no qual nós analisamos sobre contas bancárias no Panamá, se faz sentido ou não. Um abraço e até a próxima.